sim, na minha opinião, por uma traição praticada no primeiro momento pelo Fernando Henrique Cardoso, mas na sequência repetida pelo governo Lula, os dois governos Lula e o governo Dilma Rousseff. Explico para a gente gaúcha. O Plano Real foi uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Não foi um truque, como no passado, o cruzado, etc., etc., mas foi um plano que basicamente não havia condição de ser feito, porque os técnicos diziam que a gente precisava, antes de fazer o plano de estabilizar a inflação, consertar algumas equações que têm a ver com os preços relativos da economia, que organiza tudo mais. A questão fiscal, a questão cambial e, na questão fiscal, a questão da relação do Pacto Federativo, que estrangula o Rio Grande do Sul, por exemplo, não só o Rio Grande, mas também o Rio de Janeiro, Minas Gerais, nesse instante, não estão dando conta de pagar nem sequer os seus servidores. E nós forçamos a mão porque não havia condição política de a gente mexer nessas estruturas com a inflação desmoralizando precocemente, assim como o Piratini virou uma usina de destruição de lideranças no Rio Grande do Sul. Vencemos essa discussão. O Itamar Franco, um brasileiro absolutamente extraordinário, bancou o risco político disso. Mas aí a questão que eu quero, só abrindo parênteses, quem é o pai e a mãe do Plano Cruzado? Porque tem muita gente que ainda pensa que é o Plano Real. É porque o Cruzado eu vou me referir depois. Faz parte dessa o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique faz parte disso, porque quem bancou o risco político do Real foi Itamar Franco. Eu, por exemplo, jamais fui ministro do Fernando Henrique e jamais seria, porque não via, como não vejo nele presentemente, ele que deveria estar cumprindo um papel diferente, eu não via nele o espírito público, o amor à pátria. Ele é um cínico, considera o povo brasileiro um objeto da sua sociologia mala e porca, porque também é um intelectual de segunda, nunca foi mencionado por ninguém, e falo isso assim, sem nenhum tipo de rancor, porque é claro que ele tem seus méritos, mas o fato, vamos lá, concretamente, nós fizemos o carro ir na frente dos bois. Fizemos a estabilidade com uma espécie de truque, que foi vincular a nossa moeda ao câmbio, ao dólar, e garantir a conversibilidade do câmbio com juros muito altos, que por curto prazo fariam os dólares necessários para essa conversão vir do estrangeiro, mesmo que fosse meramente especulativo. Ora, isto não se sustenta. E a ideia, então, com isso nós estabilizamos a economia, conseguimos reorganizar o Congresso Nacional, que estava, como hoje, desmoralizado pela sequência daquele escândalo dos anões do orçamento. Veja como o Brasil muda para não mudar nada. O disquete da Odebrecht, a esculhambação de listas com políticos na lista da Odebrecht, nos disquetes que foram apreendidos na casa do diretor. Enfim, eu estava lá, já era governador nessa história, não estava na lista da Odebrecht, eu estava no processo político brasileiro, governador do Ceará. Pois bem, reconstituído o Congresso, reconstituído a presidência da República, nós daríamos o passo 2, que era esta equação de consertar as coisas. O Fernando Henrique viu a popularidade extraordinária do Real, jogou na lata do lixo todo o compromisso e resolveu jogar o jogo da reeleição, inclusive comprando votos, e eu rompi. Eu que sou hoje, às vezes, condenado, ninguém diz de mim nesses 30 anos que eu me envolvi em nada mal feito, nem sequer respondi o inquérito, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, mas eu rompi com o Fernando Henrique e passei a falar, escrevia semanalmente nos jornais do Rio de Janeiro, era o Jornal do Brasil, dizendo que esta fraude ia custar muito caro para o país. Não deu outro. Aí está a origem deste grande problema que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, a dívida, quando Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro do Itamar, os números são absolutamente oficiais, a carga tributária era 28% do PIB e a dívida correspondia a 35% do PIB. E nós tínhamos patrimônio privatizável, vamos dizer assim, em telefonia, em coisas que podiam ser privatizadas, mineração, etc., que, na minha opinião, podia, em tese, compor uma reforma patrimonial em que você sacrificava um patrimônio, mas livrava o país do peso da dívida, dos juros, etc., de superiores a 100 bilhões de dólares. Só para o brasileiro ter uma ideia, e nós precisamos refletir sobre isso hoje. A carga tributária subiu, em 8 anos do Fernando Henrique, de 28% para 37% do PIB. 37,7% do PIB, 1% do PIB por ano de alta da carga tributária. A dívida pública, que era de 36% do PIB, ele entregou para o Lula com 78% do PIB, o maior volume. Agora a Dilma está se aproximando de repetir este desatino, e vendeu 100 bilhões de dólares, que equivalia a 400 bilhões de reais hoje, de patrimônio. Vendeu o Vale do Rio Doce, vendeu essas coisas todas e dilapidou tudo isso.
Agora nós temos um pepino, a dívida se aproxima de 3 trilhões, não é mais possível aumentar um centil na carga tributária, pelo menos do seu ponto de vista do consolidado, é preciso trocar incidências, eu defendo a troca de incidências, porque o rico no Brasil paga menos do que podia e devia, e a classe média paga muito mais do que podia e devia, porque paga dobrado para viver, enquanto o rico paga pouco imposto e recebe de volta quase tudo que paga em juro, que afinal de contas vai para o bolso dele próprio. Então esse é o grande drama do Brasil hoje.